Próxima religião, o budismo. Os budistas são seguidores de Buda, que mostrou às pessoas como se libertar do ciclo da morte e da reencarnação, alcançando a iluminação. Para esse fim, ele ensinou aos discípulos as 4 nobres verdades e os 8 caminhos que combinam ensinamento moral com regras básicas de meditação e concentração. Guia espiritual. Como eles veem o Buda? Eles os veem como um guia espiritual, não como um Deus. Os budistas, portanto, não o encaram como os seguidores de outras fés os veem. Outras fés e outras religiões olham e pensam, eles estão cultuando um Deus, mas eles em si sabem que é um guia espiritual. O culto budista implica em prestar homenagem a Buda. Um budista pode também seguir outra religião e viver em acordo com os preceitos budistas. Para um budista, a meta mais importante é observar os 8 caminhos, e que significa compreender plenamente as verdades budistas, levar a vida correta e evitar trabalhos que prejudiquem as outras pessoas. Dessa forma, os budistas esperam alcançar uma reencarnação favorável após a morte, ou mesmo atingir a iluminação, estado de pureza espiritual completamente livre das preocupações mundanas e do ciclo da reencarnação. Expansão do budismo. Muitos budistas seguiram o exemplo de seus líderes, tornando-se mestres e difundindo as ideias do budismo em toda a Ásia e mais além. Existem hoje mais de 350 milhões de budistas no mundo. O budismo é majoritário tanto no nordeste da Ásia, que consiste na China, Tibete e Japão, quanto no sudeste do continente, que consiste em Sri Lanka, Camboja e Tailândia. Além disso, embora a maioria dos budistas viva na Ásia, a religião se espalhou por todo o mundo. Buda. Nascido sob o nome de Siddhartha Gautama, Buda viveu no século V ou VI antes de Cristo. Siddhartha nasceu numa família indiana de possível posição social elevada. Era considerado o futuro líder de seu povo e parecia destinado a uma vida de privilégios e luxos, mas ele abandonou a riqueza para levar uma vida religiosa em busca da iluminação, a fim de libertar-se do ciclo da morte e da reencarnação. Buda ensinou a outras pessoas como viver para atingir igualmente a iluminação que ele estava em busca e também que alcançou. A religião budista se baseia em sua vida e seus ensinamentos. Siddhartha Gautama era filho de um Raja, ou líder local, que integrava o Império Shakya, no nordeste da Índia. Foi membro da Kshatriya, ou classe dos guerreiros hindus. Como futuro governante de seu povo, o jovem Siddhartha viveu com Fausto e sem preocupações. Seu pai, Suddhodama, mantinha-o confinado no palácio, e assim ele não tinha ideia nem experiência do sofrimento humano. Renúncia. Siddhartha viveu como asceta por muitos anos. Esse asceta deve ser um filho
bem protegido, né? Na esperança de que uma vida ascética, estrita e disciplinada não o libertasse. Só que ao ciclo da morte e da reencarnação estavam o enfraquecendo, na verdade, através dessa privação. Então, Siddhartha, o Buda, finalmente compreendeu que essa vida não lhe traria a liberdade que ele procurava. Por isso, ele adotou a meditação como forma de alcançar a iluminação. Então, nós temos aqui imagens do Buda, que são várias, né? E milagres e mitos. Embora Buda tenha tido os seus fiéis a seu favor, eles desconfiavam do seu poder e dos seus milagres. Muitos textos sagrados descrevem atos miraculosos, tempestades, coisas praticadas pelo Buda, feitos notáveis, eliminando pragas, ações mágicas, pregando em diferentes lugares ao mesmo tempo. E dizia-se que a prática da meditação lhe conferia poderes psíquicos especiais. Vamos ver. A iluminação. Como ele alcançou a iluminação? Depois de uma longa e profunda meditação sob uma árvore, Bodhi, ou Bodhi, Siddhartha atingiu um estado de plenitude, em que o medo do sofrimento ou da morte não o afetava mais. Ele se tornava o iluminado, que conhecemos como o Buda. Ele se sentiu chocado ao conhecer 3 diferentes aspectos do sofrimento humano: velhice, doença e morte. Ficou profundamente abalado e viajou em busca dessa iluminação. Passou a ser um andarilho, aonde ele acabou parando embaixo desta árvore. E esse exemplo inspirou uma vida nova em busca da verdade. Muitas lendas envolvem o nascimento de Siddhartha. De acordo com uma delas, a sua mãe, Rainha Maya, sonhou que um elefante branco lhe penetrava o ventre e 10 meses depois Siddhartha nasceu. Uma lenda. Toda religião ela tem as suas lendas. Temos aqui vários pergaminhos, várias fotos e alguns outros tipos de budismo. Foto de monge e os ensinamentos. Os 8 caminhos. As 4 nobres verdades. Vamos às 4 nobres verdades. Uma compreensão plena das 4 nobres verdades é objetivo essencial da prática. Toda existência envolve sofrimento. O sofrimento se origina do desejo da ignorância. O sofrimento pode ser evitado eliminando-se o desejo e a ignorância. E, finalmente, é possível livrar-se do sofrimento através dos 8 caminhos. Os 8 caminhos.
Esses 8 caminhos existem a fim de superar o sofrimento. As 8 etapas do caminho são: compreensão correta, pensamento correto, fala correta, conduta correta, ocupação correta, esforço correto, contemplação correta e concentração correta. Cada etapa é representada por um raio na roda de Dharma. Essa aqui é a roda de Dharma. Essa dourada. Aqui, ó. Então, temos muita simbologia, aspectos sobre o espírito, o que cada religião entende como reencarnação e conceitos, a base de cada religião. Como aqui a roda da vida ilustra tradicionalmente o cosmo do budista. Ele não enxerga o cosmo como o nosso cosmo, que é o céu. Ele mostra aqui 6 domínios. A existência da alma que pode reencarnar. Trata-se, na verdade, de uma simplificação. Eles descrevem o céu feito de muitos níveis. São 5 dos quais são chamados de moradas puras, pois abrigam seres que não podem reencarnar em níveis inferiores a essa roda. Vou para o próximo: contexto de religião. Vídeo seguinte.